Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 758. Então, o esmiuçamento é assim mesmo. Aqui nós lemos, né, uma linha e o esmiuçamento vai 25 minutos, porque a gente tem que esclarecer, né? Aqui a gente não tem esse costume de ler um livro em meia hora, não. Aqui é esmiuçado, entendeu? Então, dando sequência, ó. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que... mas eu tenho que voltar a uma questão aqui. Espera lá, olha só pra você ver como que eu sou complicado. Os maiores culpados sofrem torturas. Nós já esclarecemos isso. Que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de ver os seus seres queridos. É lógico que, durante aquele período, naquela região umbralina, gente, o negócio não é brincadeira. Então, você entende que o detento no o detento na penitenciária, naquela ala que ele foi condenado eternamente ali, né? Aqui de acordo com as leis da terra, perpetuamente, prisão perpétua. Ele fica ali privado de todo mundo, né? De vez em quando ele recebe uma visita, mas isso é aqui na Terra. Agora, lá no umbral, não. Lá no umbral tem assistência dos benfeitores espirituais, mas devido à vibração negativa daqueles espíritos sofredores, eles não vê, eles não sentem a presença dos benfeitores espirituais. E eles também não podem sair de lá porque eles não conseguem sair daqueles vales umbralinos, né, vales de todas as espécies. Eles não conseguem sair de lá e se misturar ao nosso meio aqui na Terra. Eles não conseguem. Então, privados, né, dos seus... de verem os seus seres queridos, significa, durante o tempo que ele lá permanece, ele não consegue ter contato com os teus familiares aqui na Terra. Só depois que ele deixa aquela região umbralina, é que tratado nas colônias espirituais, é que nas colônias ele consegue, assim, receber a presença de um familiar, de um amigo. Às vezes ele até reencarna no seio da família novamente, mas não sabendo que reencarnou no seio da família, devido ao véu do esquecimento do passado. Então, a situação do ser que vai para essas regiões umbralinas é complicado. Então, esse processo, essa privação, não é uma tortura, é uma bênção da providência divina, até ele auto se desintoxicar, porque aquela intoxicação prejudica muitas outras pessoas. No entanto, por que eu digo que o umbral é uma bênção? Porque esses espíritos que lá vivem, né, que para lá são levados, eles não podem ficar no meio da humanidade, porque as energias deles são tão negativas, tão desestruturadas, que eles põem em risco o controle
emocional e psicológico disciplinar da humanidade em risco. Eles nestas regiões, a humanidade já não tem lá disciplina, isso é relativo. Não estou julgando, não é julgamento não, isso é estudo, isso é relativo. Então, eles lá, a humanidade já não tem disciplina, não tem lá muito boa cabeça. Imagine se não existisse o umbral, se todos os seres que vivem no umbral convivessem conosco, porque não existe o umbral. Não, Deus é perfeito. Jesus, entendeu? É a sabedoria também. Eu costumo dizer que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, entendeu? De acordo com o nível dele e de acordo com o nosso nível, você entende que Jesus tem todas essas características, né? Então, esses seres que vivem nessas regiões umbralinas são privados de ter contato com os teus familiares. Esses seres que permanecem no túmulo junto ao corpo físico. Gente, não acredite em mim, não. Estude obras de André Luiz. Estude todo o livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Que Allan Kardec ele interroga muitos espíritos que passaram por estas experiências. André Luiz entrevistou muitos seres que passou por essas experiências as quais eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é novidade. É novidade para as pessoas que não estudam. Porque para aquelas que estudam, isso é chupetinha na boca de criança. Mas o mal é que 97% dos espíritas têm preguiça de estudar. E por isso que fazem espiritismo por conta própria. E por isso que me consideram como falador. Mas eu não calo a minha boca. Então, esses seres não podem ficar para lá, para cá, para cá, para lá. E nem os encarnados não conseguem deixar o corpo físico em espírito e até eles durante a noite, porque eles se encontram numa região tão terrível que é impossível aquele familiar ir até eles, a não ser alguns espíritos permitidos pelas equipes espirituais, mas isso é muito difícil, gente, né? Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa. Então, todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa. É o que eu digo sempre aqui. Cada caso é um caso, o processo é complexo, é relativo. Então, nós não temos condições de dizer esse sofre X, esse sofre Y, esse sofre W. Não, é relativo. Nós não temos condições. Aos males que praticaram. Então, todos em geral passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa. Uns cometeram mais males, outros menos males, uns mais crime, outros menos crimes. Você entendeu? Outros lá permanecem nas regiões umbralinas mais tempo, outros menos tempo. Outros permanecem mais tempo dentro do caixão lá
sepultado no túmulo, outros mais tempo, outros menos tempo. Outros permanecem vagando pela cidade sem saber que desencarnou mais tempo, outros menos tempo. É relativo, gente. Isso está relacionado ao crime que o indivíduo cometeu. Então, por exemplo, a pessoa que rouba uma galinha aqui na Terra, vamos pensar nisso, de 6 meses a 1 ano de cadeia. Isso é um absurdo, gente. Mas tudo bem. Lei, vamos pela lei. 1 ano de cadeia, vamos pensar assim. Mas aquele que mata uma pessoa, ele já fica uns 9 anos. Não é verdade? Aquele que mata umas 5 pessoas já fica uns 40. É justo. É justo. É de acordo com o crime. Ora, você entendeu? É de acordo com os crimes. É relativa aos males que praticam. As dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, né? Então, de acordo com as dores e as necessidades que fizeram os outros sofrer. Agora, pensa bem, gente. Eu já presenciei cenas. Às vezes parece que eu sou macabro, mas não, é a realidade. Hoje em dia a gente presencia a humanidade sofrendo, mas não é sofrimento, é reflexo de causa, é efeito de causa. Então, eu já presenciei cenas no plano espiritual de videotape, né? Ó, nome antigo, né? Videotape. Na época da escravatura, os coronéis, eles descobriam que alguns escravos, para matar a fome própria deles e a fome ali de algum familiar, não é que eles roubavam, não, mas de medo do coronel pegar eles ali, pegando emprestado, né? Um pouquinho a mais de comida. Quantos escravos perdiam as mãos porque os coronéis tinham aquele ato daquele escravo como um roubo, um assalto. Então o coronel pedia para que os capangas, os jagunços, pegassem o escravo, amarrasse ele, colocava as mãos dele no determinado local e cortava as mãos dele com o machado, só para ele não roubar mais. É óbvio que alguns conseguiam estancar o sangue e outros, né, se sucumbiam, morriam devido à grande hemorragia. Então, é a lei de causa e efeito depois. Você entendeu? É a lei de causa e efeito depois. Então, nós vemos muitas pessoas sofrendo horrivelmente. Mas as pessoas não param para analisar quanta desgraça aquele indivíduo pode ter cometido em vidas passadas. Gente, nós não temos capacidade, condições de visualizar a programação reencarnatória de ninguém. Por isso que Buena Dicha, né, que são os ledores de sorte, tarô, os adivinhões, isso aí é tudo charlatanismo, é tudo mistificação. Isso aí é tudo obra das trevas. Porque a pessoa não tem
capacidade de ter autocontrole disciplinar, moral, intelectual e cultural, e vai querer ditar normas de disciplina àqueles que os procuram? Ora, gente, isso tem que ser analisado e as pessoas não analisam. Reconhece-se o verdadeiro cristão, reconhece-se a árvore pela obra, pelo fruto. Então, ao passar próximo a um pé de limão, você sabe que é limão. Ao passar próximo a um pé de jaca, você sabe que é jaca. A um pé de laranja, você sabe que é laranja. A um pé de jiló, você sabe que é jiló. Porque o fruto mostra. Você entendeu? O fruto mostra. Então, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, né? Então, quantos milhões de pessoas na Terra estão passando por esse processo de resgate coletivo individual no momento atual do Covid-19? Quantos milhões de pessoas? Agora, é interessante. A providência divina é tão sábia, mas tão sábia, que eu não sei se você sabia dessa história. Os arquitetos siderais, eles fizeram de tudo para que não ocorresse uma terceira guerra mundial, só que agora nuclear. E os arquitetos siderais, a providência divina, conseguiu controlar a situação para que os líderes mundiais não cometessem uma guerra nuclear. Então, a terceira guerra mundial nuclear, ela ia prejudicar, vamos pensar assim, vamos pensar que a Terra tem 3/4. Uma guerra nuclear ia prejudicar só 3/4 da população da Terra. O Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, esses países aqui não seriam afetados pela radiação destas bombas nucleares. Só o outro hemisfério. E o outro hemisfério seria pulverizado da Terra. E todos os seres vivos. Então, isso não seria justo. Por que não seria justo? Porque os seres mais imprudentes em questão de justiça divina encontram-se reencarnados no Brasil. Os seres mais crápulas, os maiores hipócritas de todas as histórias do mundo estão reencarnados no Brasil. Então as bombas, né, os mísseis nucleares seriam detonados no outro hemisfério, acabaria com 3/4 do globo e os brasileiros iam ficar numa boa. Tá. A espiritualidade conseguiu que não acontecesse a terceira guerra nuclear mundial. Pois bem, só que havia necessidade de que nas 4 partes do globo da Terra, havia seres
que tinha necessidade de passar por um resgate coletivo, individual, de dívidas passadas. Por isso os arquitetos siderais foram até os laboratórios na China e lá, com a desculpa, os chineses de desenvolver um vírus para poder combater certos tipos de doenças, em determinados momentos eles perderam o controle daquele vírus que se tornou o Covid. E com isso alastrou para todo o mundo. E ao se alastrar para todo o mundo, esse vírus, ele afetou e está afetando aqueles que realmente reencarnaram aqui na Terra com a programação reencarnatória do resgate coletivo e individual, porque você observa que é um resgate coletivo pelo fato de todo mundo estar desencarnando, por esses estarem desencarnando pelo processo do Covid, mas que é um resgate individual. Por que individual? Porque o indivíduo sofre sozinho, nem a presença dos seus familiares ele tem. E, no entanto, quando desencarna, vai direto do hospital para o cemitério, sem direito a velório. Mas ele fez isso em vidas passadas, ou pior, com outras pessoas. Agora, o resgate coletivo não resume apenas no vírus do Covid. Existem milhões de resgates coletivos e individuais, sutil e imperceptível aos nossos olhos, só que nós não percebemos. Então, o que aconteceu? Em todas as partes do globo, o vírus, se instalou e tem levado de todos os países aqueles mais comprometidos com a contabilidade divina, sem a necessidade de levar para a pátria espiritual aqueles que não têm nada a ver com a contabilidade divina, porque não se comprometeram tantos. Então você observa que existem países que a mortalidade é maior. Por que é maior? Porque naqueles países o aglomerado de espíritos inferiores, primitivos, selvagens, é maior. Por isso que no Brasil e nos Estados Unidos, o recorde é maior de mortes físicas. Por quê? São os dois países onde aglomerou-se mais espíritos primitivos. Por isso, esses espíritos primitivos comprometidos com a contabilidade divina vão sebo na canela, retornar à pátria espiritual, depois reprograma, reencarna aqui ou em outros planetas. É um processo evolutivo natural, gente. Por isso que o Covid é uma bênção. É uma oportunidade da pessoa retornar à pátria espiritual e já que ele resgatou aquele débito, e ele vai retornar sem aquele débito na próxima existência. Então por que as pessoas estão reclamando do Covid? Tem que agradecer esse bichinho. Tem que agradecer, porque se não fosse ele, a pessoa ia ficar aqui na Terra, ia complicar mais ainda a evolução espiritual dele. E nós não podemos nos preocupar com o presente, nós temos que nos preocupar com o futuro do espírito no processo da evolução. Então, está mais ou menos explicado para você o porquê que muitos países estão morrendo muito mais gente. Então, não é partido não, porque o meu partido aqui é Deus.
Não existe genocida. Presidente nenhum é genocida. Genocida é o próprio. São os próprios encarnados no país que cometeram dívidas no passado e que agora, numa consciência de culpa pesada, fica jogando culpa num presidente aqui, num presidente ali. Ora, se fala do presidente do Brasil, por que não fala do presidente dos Estados Unidos? Por que não fala do presidente da Itália, da França? Agora, se está morrendo mais gente no Brasil, é porque aqui mais espírito primitivo reencarnou, mais comprometido com as leis divinas. Então, por que errou mais? Agora, você já viu que tem países que a doença já foi erradicada. Por quê? Porque aqueles espíritos que tinham que desencarnar já desencarnou. Não tem mais espírito lá que tem que desencarnar com aquele processo de resgate coletivo, individual. Agora, onde tem, vamos segurar a máscara na cara, porque o processo ainda vai durar muito tempo. Vamos para o próximo vídeo.